Olá, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical. Meu nome é Luiz Moreira e venho através dessa videoaula oferecer para vocês mais um subsídio das lições bíblicas da revista de pré-adolescentes da CPAD. Nós estamos estudando a revista 8 com o tema Família e Relacionamentos. Hoje trazemos a lição 2, o convívio entre irmãos. Quero observar antes de começarmos que nas descrições desse vídeo colocamos para você e seus alunos uma atividade digital de formato Google Forms, que pode ser acessado no seu celular e também transcrito para outros números de celular. Se você tem um grupo de WhatsApp dos seus alunos, você pode colocar no grupo de WhatsApp e eles poderão acessar essa atividade sem problemas nenhum. E que ao ser enviada essa atividade, você recebe automaticamente a pontuação de acertos e respostas da atividade, ok? Então, nos acompanhe em nosso trabalho, se inscrevendo e no nosso canal. E se você gostar, dê seu like, ok? Você está livre para fazer isso. Então, vamos dar início ao nosso trabalho de hoje. Então, como nós falamos anteriormente, a lição, o convívio entre irmãos, nós estamos trabalhando os relacionamentos familiares e os textos bíblicos sugeridos pela revista estão aqui, Salmo 133, versículo 1 e Romanos capítulo 12, versículo 9 e 10. Ok? Então esse é um vídeo caseiro, é um vídeo que nós estamos fazendo para vocês poderem então ter acesso ao conteúdo da escola dominical, principalmente para você que ainda está no ensino remoto, se a sua igreja ainda não retornou às atividades presenciais, tá certo? Então nós queremos aqui pedir que você preste bastante atenção nas nossas explicações, nós vamos procurar ser o mais sucintos possível, tá? Para poder então você ter um vídeo de qualidade, ok, meu querido? Então vamos lá. Os objetivos da lição, nós temos o seguinte, entre os objetivos: entender que Deus se agrada da harmonia e da união entre as pessoas, entre os irmãos, entre a família, né? Aprender que devemos amar nossos irmãos, sanguíneos ou não, tá certo? Então a nossa irmandade, ela começa em casa claro, ela se expande para o ambiente da igreja. Compreender que em momentos de angústia, o Senhor levanta pessoas para nos ajudar, tá certo? Então, nós vamos estudar esses três pontos, esses três objetivos, nós vamos tentar alcançar esses três objetivos para vocês, e você, ao observar, ao analisar, tá? Ao ler todos os pontos que nós vamos colocar aí, você poderá alcançar esses objetivos. Primeiramente, nós queremos fazer uma introdução, onde nós iremos expor alguns elementos necessários para a gente poder começar aqui a nossa aula, tá certo? Em primeiro lugar, gente, nós queremos dizer que a Bíblia, ela mostra que a convivência entre os irmãos não é coisa fácil, tá certo? Apesar de que não existe um mandamento específico em que nós tenhamos assim Deus dizendo que nós devemos amar os nossos irmãos sanguíneos, né? Que as famílias que têm vários filhos, os irmãos devem se amar, não existe um mandamento específico em relação a isso, como nós estudamos na aula passada, em que há um mandamento referente ao amor dos filhos, ou respeito dos filhos em relação aos pais, e os filhos devem honrar os pais. Então existe uma obrigação em amor para com os pais, nesse sentido está nos 10 mandamentos da lei mosaica, que, claro, passou para nós, tá? Dentro do contexto do cristianismo. Então, a Bíblia ela mostra nesse contexto que existem dificuldades realmente na questão do convívio, que o convívio entre irmãos pode acontecer aí dificuldades, concorrências, ciúmes, né? As pessoas que convivem, que têm esse privilégio de ter irmãos, tá? Vão precisar aprender, certo? Aprender a conviver, e isso vai ter um resultado positivo mais adiante, porque a convivência ela nos ajuda, a convivência dentro do lar, a convivência com os pais, a convivência com irmãos, nos ajuda a ter também um comportamento sociável fora de casa. A Bíblia traz, então, várias narrativas que tratam sobre o relacionamento entre irmãos, né? Nós vamos ter as histórias de Caim e Abel, nós vamos ter
também o contexto histórico e bíblico de José e seus irmãos. Aqui nós temos a imagem aqui no lado direito, né, da novela, onde nós vamos ter aqui José, que tem um relacionamento, ou os irmãos de José têm um relacionamento ruim com ele, né? E eles vendem a José, e José, dentro desse contexto, acaba salvando toda a sua família. Então, você vê o conflito familiar, como existe dificuldades, né, dentro do contexto familiar, na relação entre os irmãos. E no caso de Caim e Abel, nós sabemos que Abel, né, foi assassinado pelo seu irmão Caim. Nós temos também o contexto de Jacó e Esaú, onde Jacó engana Esaú, né, engana o pai, o próprio pai, foge de casa, o irmão inicialmente quer matá-lo, mas aí depois há um reencontro entre os dois, um reencontro bastante emocionante, tá? Então existe essa história também muito bonita de separação e depois de reencontro entre Jacó e Esaú, também mostrando a dificuldade dentro do lar, na relação entre os filhos, especialmente quando a mãe privilegia um, né, e acaba deixando o mais de lado. Davi e seus irmãos também, nós temos que a gente observa lá no contexto, desde a separação de Davi até o momento que Davi ele vai até o acampamento dos israelitas e lá ele encontra os seus irmãos, ele não é bem tratado pelos irmãos, né? Ele é visto como uma pessoa intrometida. Então, nós vemos isso também. E no relacionamento entre os filhos de Davi, também nós vemos isso aí, conflitos seríssimos, dificuldades seríssimas. E para fechar, no contexto do Novo Testamento, nós temos também a questão da relação entre Jesus e seus irmãos. Seus irmãos não o consideram como Messias no início, né? Não tratam bem. Então nós temos essa relação conflituosa, embora Jesus não seja uma pessoa que responda ao mal com o mal, né? Mas os seus irmãos não tratam bem, né, dentro do contexto familiar. Assim, existem algumas arranhaduras, alguns problemas ali de relacionamento que depois serão sanados com a ressurreição de Jesus. Então, gente, nós observamos que a Bíblia traz essas narrativas que nos ajudam a compreender qual deva ser o nosso posicionamento em relação aos nossos irmãos, tá certo? Então, essa é a nossa introdução. Passemos para o ponto 1. Deus se agrada da união. Deus se agrada da união. A Bíblia ela fala constantemente na questão da união, da necessidade da união entre os filhos de Deus, da necessidade da união. Lá no contexto do Antigo Testamento, nós temos a necessidade de união entre o próprio povo, né? E nós vemos isso entrar em grandes dificuldades quando o reino de Israel se divide em reino do norte e reino do sul. E nós temos aí a falta de unidade do reino de Israel, né? Mas tudo isso começa dentro do próprio lar, né? Nós temos o contexto do próprio lar, a necessidade de haver unidade dentro do lar. E Jesus está sempre falando nessa questão da unidade. Os apóstolos também vão falar nessa questão da unidade. Por exemplo, Jesus em Mateus capítulo 12, versículo 25, dentro de um contexto que ele não está tratando especificamente da questão do lar, né? Mas ele fala uma frase que realmente faz sentido. Ele diz que um reino dividido não subsiste, um reino dividido não fica em pé. Então isso quer dizer o que para nós? Que um lar dividido, que irmãos divididos, que irmãos se degladiando, irmãos concorrendo entre si, irmãos tentando fazer algo, se relacionar de forma errada, não vão realmente trazer um contexto interessante para o lar, né? Então nós temos isso aí, tá certo? Então, essa frase de Jesus fica para nós como um ensino, tá? Em outro momento, João capítulo 17, versículo 21 e 22, ele vai também tratar sobre a questão da unidade dentro do seio apostólico, dentro do grupo apostólico, dos apóstolos. Jesus está prestes a morrer, ser levado aos céus, e ele vai fazer uma oração sacerdotal, uma oração belíssima, uma oração que tem muito a nos ensinar. E nessa oração ele vai dizer o seguinte: ele vai pedir ao Pai para que os discípulos sejam um entre eles, né? Falam a mesma coisa, trabalhem unidos,
também, assim como ele e o Pai, como Jesus e o Pai são um, e que eles sejam um com Cristo, e Cristo sendo um com o Pai, ou seja, seja tudo uma mesma coisa, no sentido de que eles trabalhem juntos para o reino de Deus, que os discípulos aprendam a trabalhar juntos, os discípulos realmente convivam entre si em unidade. Então, tudo isso tem nos ensinar no contexto familiar também, onde nós precisamos também viver em unidade. Se a nossa família estiver desunida, se os irmãos estiverem sempre brigando entre si, se não houver uma unidade entre pai e mãe, entre pais e filhos, então isso, o lar, a convivência, o relacionamento fica prejudicado. Então, Jesus coloca isso para nós. E Paulo escreve em várias das suas epístolas, ele vai tratar sobre a questão da unidade, mas aos Efésios, ele vai tratar também sobre essa questão da unidade na fé entre crentes, né? Então, a necessidade da unidade da fé. Então, também, quando existe uma situação em que dentro da família não existe, todas as pessoas não são salvas em Cristo, não nasceram de novo, né? Também existem as dificuldades nos relacionamentos também em relação à fé, tá certo? E se tiverem a mesma fé, aí mesmo é que você deve se sentir exigido que haja unidade, que haja diálogo, que haja convivência harmoniosa, que haja convivência em amor, né? Então, a necessidade de ter também uma vida espiritual equilibrada leva também a gente a trabalhar no sentido de ter um relacionamento saudável com a nossa família. Isso traz também consequências para a nossa vida espiritual. E tendo unidade na fé, né, não só a família sai beneficiada, mas também a igreja, porque a igreja ela é o que? O conjunto das famílias de crentes, né? O conjunto das famílias de pessoas crentes, e muitos são famílias completas, salvas, né, pela pessoa bendita de Jesus. Então, se as famílias, se a família, que é o núcleo, vamos dizer assim, a célula da igreja, se as famílias estão bem, se as famílias estão unidas, a igreja também tem uma convivência saudável, harmoniosa. Então, nós temos muitas coisas na Bíblia, pode ser explorados esses temas, esses textos, você pode ler, é bom que você leia esses textos, especialmente Efésios capítulo 4, versículo de 1 a 6, tá? Você pode ler, veja como é importante a necessidade de unidade, unidade dentro do lar, unidade na igreja, tá certo? Então, aquilo que diz respeito à doutrina, né? Aquilo que Jesus ensinou sobre união, aquilo que o apóstolo Paulo ensinou às igrejas sobre união, também serve para dentro da nossa casa. Não se aplica somente ao contexto da igreja, tá certo? Então, a questão da desunião, né? Automaticamente se você vai falar de união, a desunião é um mal que deve ser combatido. Um mal que deve ser combatido dentro do lar, um mal que deve ser combatido dentro da igreja, tá? E um mal que é combatido no mundo espiritual, né? Porque o diabo, ele tenta justamente semear o quê? Sementes de discórdia dentro dos lares, semente de discórdia dentro da igreja, para que não haja unidade. Foi isso que ele fez lá no contexto inicial, celestial, né? Onde ele tentou tomar a posição que Deus tem dentro do contexto espiritual. Ele tentou tomar, aqui tem uma imagem para representar isso aqui, né? Esse contexto dessa guerra que aconteceu no céu, tá certo? Então, enquanto havia uma unidade, e assim ainda hoje, a unidade entre as pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é justamente o maior exemplo de unidade, né, onde o Pai, o Filho e o Espírito Santo jamais brigam entre si por poder, jamais brigam entre si por opinião, jamais brigam entre si por qualquer coisa, mas estão sempre em unidade. Então, dentro desse contexto, tá, houve então aí a entrada da discórdia, né, do partidarismo, onde anjos se aliaram a Lúcifer, que se tornou Satanás, né, e o outro lado de anjos, né, outro grupo de anjos, melhor dizendo, outro grupo de anjos continuou do lado de Deus. Então, houve essa divisão. Então, essa divisão trouxe o que? Desunião, num contexto espiritual. E esse lado que se separou de Deus, ele trabalha no sentido também de destruir as relações, os relacionamentos entre as pessoas, sejam dentro do lar, seja dentro da igreja. Então, isso é muito perigoso, a gente deve estar bastante atentos a essa questão desse conflito. Então,
Muitas coisas acontecem dentro da igreja por interferência de Satanás. Satanás tem acesso aos corações das pessoas que permitem, então, que elas sejam semeadas com sementes de discórdia, sementes de inveja, sementes de concorrência, de partidarismos, né? Sementes de desunião, inimizades, né? Então isso acontece porque Satanás semeia. É claro que isso também tem um outro contexto, que é o contexto da nossa própria natureza humana. Então a desunião, ela leva o quê? Ela vai levar a conflitos familiares, sociais sérios, leva ao divórcio, leva a feminicídios, como temos visto aí constantemente, leva a guerras, guerras não somente locais, mas guerras até a nível nacional, nós temos visto isso aí. Então as guerras e outras coisas mais são resultado da desunião. E a desunião é uma inclinação da nossa natureza pecaminosa. Gálatas capítulo 5 e versículo 20, você vai encontrar lá que Paulo, o apóstolo, ele escreve sobre as obras da carne, as obras produzidas, ou seja, aquilo que nós fazemos a partir da nossa natureza humana, se nós deixarmos ela dominar o nosso coração, né? Então, o pecado que ainda existe em nós, ele precisa ser o quê? Mortificado. O pecado que existe em nós precisa ser o quê? Controlado. E se ele não for controlado, ele vai estabelecer justamente essa questão da desunião, das inimizades, das porfias, dos conflitos, dos ciúmes, das iras, das discórdias, né? Então, tudo isso vai estar colocado. Então, qual a melhor saída para tudo isso? A melhor saída é uma vida espiritual equilibrada, a gente estar em contato com Cristo. A melhor saída é a gente poder estar dentro de um contexto espiritual saudável, né? Viver em amor, viver em diálogo. Então, o diálogo, o amor é a melhor solução, a gente viver em amor, a gente se pautar pelo amor. O amor, ele não vai trazer separação, o amor não vai trazer divisão, o amor não vai produzir discórdias, né? Quando a gente ama, tá certo? Então, nesse contexto do amor, aqui nós temos o ponto 2, um amor sem fingimento. Aqui nós encontramos, até colocamos aí uma charge bem... uma charge no contexto humorado, né? Mas que realmente às vezes trata realmente sobre a realidade, onde dois camaradas aqui estão se tratando como irmãos, dando a paz do Senhor, mas estão em pé de guerra. Na verdade, eles são fingidos, têm um amor hipócrita, um amor fingido. Então, o que é o amor sem fingimento, né? Um amor sem fingimento é um amor natural, é um amor realmente que a gente expressa pelas pessoas, de a gente querer o bem realmente dessas pessoas, da gente procurar o bem das pessoas, sejam elas cristãs ou não cristãs, sejam elas dentro do nosso lar ou não, tá certo? Então, a gente precisa o quê? Amar sem fingimento, não só expressarmos uma delicadeza, né, um carinho, mas realmente que isso brote do nosso coração para essa pessoa. Tá certo? Então, sem amor não há união na família, não há união entre os pais, nem entre os irmãos, tá certo? Porque o amor, ele é importante, porque ele é o vínculo da perfeição. Ele é aquilo que liga as pessoas. O que é o vínculo? O vínculo é aquilo que liga as pessoas, tá certo? Então, é como se fosse a argamassa de um prédio bem construído. Entre os tijolos você tem o que? O cimento, a argamassa colocada lá para unir os tijolos, né? Então, o amor é o vínculo da perfeição, segundo está escrito pelo apóstolo Paulo em Colossenses capítulo 3, versículo 12 a 14. Você lê esses contextos aí, que você vai ter assim uma explanação interessante a respeito da questão dos relacionamentos entre as pessoas na igreja, mas que serve também para o contexto familiar, com certeza. Romanos capítulo 12, versículo 9 vai dizer: o amor seja sem fingimento, realmente. Então, o que é? Aqui em João capítulo 3, versículo 19, dá uma explicada bem legal a respeito do que é o amor sem fingimento. O amor fingido é amar só de palavras, só de boca, só da boca para fora. E o amor sem fingimento é o amor de ato e de verdade, de ações. Realmente o amor produz ações. O amor nos leva a ter ações concretas para com as pessoas. As pessoas que são fingidas, elas só falam que amam, mas na hora de ajudar, aí elas não ajudam, certo? Elas não ajudam. Ninguém, inclusive, pode dizer que ama a Deus se não amar a seu irmão. 1 João capítulo 4, versículo 20 e 21. Ninguém pode fazer isso. Ninguém pode dizer, eu amo a Deus, e não amar o seu irmão, não ter união com o seu irmão, não querer o bem do seu irmão. Então, a união está muito relacionada à questão do amor, tá certo? Então, quem não ama dificilmente vai ser unido com o outro, tá? Só vai agir pelos seus próprios interesses. Então, existe isso. A Bíblia coloca isso para nós. Então,
Mesmo dentro do contexto familiar, se você sentir assim, eu não gosto do meu irmão, eu não gosto da minha irmã, o que é que eu vou fazer? Ore ao Senhor, peça ao Senhor para transformar seu coração, peça ao Senhor para transformar sua vida. Ah, mas eu queria que ele mudasse, que ele concordasse comigo. Não, a questão do amor e da unidade não está somente nessa questão de um concordar com o outro sempre, não. A gente pode até discordar um do outro, sim, né? Mas na hora de fechar a questão, a gente tem que ver o melhor caminho, a gente não pode ficar irado contra o outro, a gente não pode ficar com raiva do outro, a gente não pode querer o mal do outro, entendeu? Então a gente precisa o que? Orar, pedir a Deus para que Deus possa transformar nosso coração, para que Deus possa nos encher do seu Espírito Santo, para que nós possamos produzir o fruto do Espírito Santo, conforme está em Gálatas capítulo 5, lá, onde o apóstolo Paulo descreve os frutos do Espírito Santo, onde está o amor, né? Onde está a bondade, a benignidade, tá certo? Então, a mansidão, o domínio próprio, o autocontrole, né? A gente precisa vivenciar isso aí, tá certo? Então, essa foto aqui, essa imagem representa muito bem isso aí, a questão da unidade, tá bom? Então, no último ponto, nós temos na angústia, nasce um irmão. Há momentos da nossa vida que nós não temos um irmão do lado, um irmão consanguíneo, um irmão carnal, né? Um irmão que vem de pai ou de mãe, tá? E aí, o que nós temos? Na angústia, nasce um irmão. Nesse contexto, você tem amigos que se tornam como irmãos, tá certo? Que se tornam exemplos bíblicos, inclusive dentro de alguns, do aspecto bíblico, nós temos alguns exemplos que mostram essa questão de que um irmão nasce, né? Um amigo acaba se tornando como um irmão, é isso que eu quero dizer, né? Então, que exemplos são esses? Por exemplo, Jonatas, né? Jonatas e Davi, houve momentos que Davi estava angustiado, sendo perseguido pelo próprio rei Saul, e Jonatas, que era filho do rei Saul, ele, vendo o contexto, sabendo o que estava acontecendo, sabendo que seu pai não estava bem, se tornou um grande amigo para Davi, salvou Davi várias vezes, né, da morte. Então, eles se tornaram grandes amigos, tá? Noemi e Ruth, esse exemplo que nós colocamos aqui a imagem, né? Noemi e Ruth, dentro da história aí da Moabita, da Israelita, onde nós temos um relacionamento também de amizade profundo, onde podemos até dizer que Ruth se tornou quase que uma filha para Noemi, né? Então, você tem esse contexto aqui. Barnabé e Paulo também, quando Paulo se tornou cristão, quando Paulo começou sua caminhada cristã, Barnabé foi fundamental para Paulo ser inserido no seio dos apóstolos, para Paulo ser inserido dentro dos cristãos, porque Paulo era perseguidor e precisava de alguém para dizer que ele tinha mudado. Então, Barnabé serviu como esse grande amigo, grande irmão para Paulo nesse contexto, né? E Paulo e Lucas, os dois andaram muito tempo juntos, né? Paulo pregando, Lucas escrevendo as histórias aí da vida de Paulo e tudo. Então, eles se tornaram grandes irmãos em Cristo. Então, a nossa irmandade principal, a nossa irmandade, a irmandade que brota, né, do nosso relacionamento com Cristo. Nós nos tornamos irmãos por causa de Jesus Cristo, certo? Então, Jesus se tornou nosso melhor irmão e melhor amigo, né? E nós nos tornamos irmãos de Jesus porque nós aceitamos a Ele como nosso Salvador, e Ele, como sendo Filho de Deus, Ele nos deu o quê? De acordo com João capítulo 1, versículo 12, ele nos deu autoridade, né? Ele nos tornou filhos de Deus por adoção, conforme está em Efésios capítulo 1, versículo 5, nós nos tornamos filhos adotivos de Deus, porque o filho natural de Deus é o próprio Jesus, né? Esse é o filho natural de Deus, assim, o filho que Deus gerou entre os seres humanos, né? Onde Jesus, o Filho de Deus, e o próprio Deus dentro do contexto da Trindade, né? Jesus é Deus também. Então, Jesus se fez carne, habitou entre nós, se tornou nosso irmão, e nós só podemos ser irmãos de Jesus se nós recebermos a Ele como Salvador. Então, nós nos tornamos irmãos de Jesus pela pregação do Evangelho, pela fé que nós temos no Evangelho de Cristo, tá certo? Então, nós nos tornamos irmãos de Jesus. E, nesse contexto, Jesus também nos chama de amigos e irmãos. Nós somos amigos e somos irmãos de Jesus. Por quê? Porque no caso dos apóstolos, que estavam bem íntimos a Cristo, quanto mais nos tornamos íntimos de Jesus, nos tornamos mais amigos de Jesus. Então, ele disse, já não vos chamo de servos, mas chamo de amigo, né? Amigo, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas, né, o amigo sabe, sim. Então, essa aproximação que nós temos com Jesus nos dá uma relação de amizade. Então, nós somos
amigos no contexto espiritual, né? E também irmãos de Jesus, tá bom? Então, há momentos que nós encontramos os momentos mais difíceis da nossa vida, amigos que nos ajudam a vencer as nossas lutas. E aí esses amigos se tornam tão chegados, tão próximos a nós, que eles se tornam quase como irmãos. Embora não sejam consanguíneos, mas no relacionamento é uma parceria assim muito grande, muito forte, tá bom? Então vamos aqui, finalizando a nossa aula de hoje, nós podemos concluir, pegamos aqui 5 elementos aqui do nosso contexto estudado, e chegamos aqui a algumas conclusões. Que ter irmãos nos torna mais sociáveis e solidários. Então isso é verdade. A gente, ao nos relacionarmos em casa com os nossos irmãos, nos tornamos mais sociáveis, mais solidários, tá certo? Há brigas, mas assim, que sempre que isso acontecer, se perdoem, né? Isso geralmente acontece, se perdoem, se amem, aprendam a conviver, aprendam a poder chegar a conclusões um com o outro, seja mais maleável, seja mais manso, né? Então procure mudar, procure melhorar a cada dia no relacionamento com seus irmãos, se assim você tiver. Se você é filho único, é claro que nesse contexto você pode ver aí no relacionamento com seus primos, ou no relacionamento com pessoas da sua comunidade cristã, tá certo? Então, se trabalhe, deixe Deus trabalhar na sua vida, para que você possa se tornar realmente uma pessoa que as pessoas vejam como amigo, né? E nesse contexto desenvolver a irmandade nos ajuda a viver em união, mesmo entre pessoas diferentes, tá certo? Então, mesmo entre pessoas diferentes, a gente tem que entender que se nós somos diferentes, nós vamos pensar diferente. Então, quando nós encontramos situações em que nós estamos procurando uma saída para um determinado problema, um dá uma opinião, o outro dá outra opinião, tal. Então, é interessante que a gente possa chegar em consenso, mas em harmonia, procurar, né, procurar resolver certos problemas em harmonia e não brigando, não entrando em dissensão, não entrando em discórdia, desenvolvendo essa irmandade dentro de casa. Quando nós desenvolvemos essa irmandade, fora nós nos tornamos mais sociáveis. Há amigos que são mais chegados que irmãos também. Outra coisa que nós aprendemos, nós acabamos de falar, é bom também termos amigos, mas também precisarmos corresponder a essa amizade. É interessante isso, né? Porque assim, a gente faz amigos, a gente encontra amigos que são quase como irmãos para nós, mas nós também devemos ser para elas também amigas, né? Pessoas amigas, pessoas próximas, pessoas que também correspondam a essa amizade. E essa amizade, as melhores amizades são dentro da igreja, né? E a melhor amizade que nós temos é com Jesus e os nossos pais, tá certo? Então, isso fique firme com essa mensagem, né? Na relação à amizade, tá certo? Jesus é o nosso irmão mais velho e deve ter a primazia em nosso coração. Então, em relação ao grande irmão que nós temos, o nosso grande amigo Jesus, ele é o maior exemplo. Então, gente, nós finalizamos essa aula aqui, tá? E um grande abraço. Não esqueça de olhar aí nas nossas descrições aos professores. Nós temos aí os nossos slides, se você quiser usar na sala de aula, tá bom? Então, que Deus possa abençoar vocês grandemente e até a próxima aula, tá? Então, que Deus abençoe. Nós queremos agradecer vocês, queremos agradecer a todos aqueles que realmente têm contribuído para o nosso trabalho. E pedimos a vocês que dê o seu like, se assim quiser, e também venha se inscrever no nosso canal, ok? Então, Deus abençoe.